Olá, amigos. Nós estamos, mais uma vez, iniciando aqui o nosso Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. E hoje nós temos um convidado especial, o nosso amigo e irmão Donizete. Ele é aposentado pelo Corpo de Bombeiros, trabalhador emérito de nossa casa, estudiosíssimo da doutrina. E hoje nós vamos conversar sobre o nascimento de Jesus. Quero agradecer, Donizete, a sua participação. E esse aspecto do nascimento de Jesus a gente tem que analisar em profundidade, porque ele nasceu em Belém, mas tem um outro nascimento que é em nossos corações. O que você tem para trazer para nós a respeito desse assunto, já que nós estamos aqui à vésperas do Natal? Muito bom dia a todos. Que nós, dentro do estudo, nós vimos no livro interessante essa passagem do nascimento do Cristo. Humberto de Campos, no livro Crônicas Além Túmulo, ele dá uma orientação, vamos falar, cronológica, né? E nós, dentro dessa cronologia, nós vamos ver também que dia 25 de dezembro, sempre nós estamos lá comemorando essa data específica, né? O nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus, para o mundo que é legado ao cristianismo, dentro da doutrina cristã, né? Porque nós vamos ver que vamos falar em outras fontes religiosas, é o caso do pessoal da Índia, o hindu, ele está aguardando a vinda ainda do Salvador deles. Vamos pegar o budismo, o pessoal há 2.700 anos estão aguardando a vinda do enviado, que vai salvar, que vai orientar. Se pegarmos também o povo judeu, doutor, interessante, 2.600 anos eles estão aguardando a vinda do Messias. Messias, o Salvador. Vamos pegar o povo muçulmano, 1.300 anos estão aguardando a vinda do profeta. Estão aguardando. Vamos pegar, dentro daquilo que nós conhecemos do cristianismo, o Cristo já veio. Praticamente, vamos falar, 2024 anos, daqui 5 dias, 2024 anos, praticamente, ele vai estar presente. E é isso que nós temos que tirar aprendizado. Porque quando nós buscamos esse entendimento dentro da doutrina espírita, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Eu acredito que quase todo espírita conhece a pergunta e a resposta. Eu acredito que a resposta é a menor resposta que está no Livro dos Espíritos. É lógico que o complemento, sim, mas a resposta, qual foi o modelo, o guia que Deus nos colocou para que possamos estar triando, seguindo os passos? A resposta é bem curta, né? Vide Jesus. Então, esse Jesus é o cara. Quando nós buscamos no espírito natalino, a gente vê no espírito de festa. Agora vamos ver no espírito de nascimento. De nascimento. Se ele é um objetivo, ele é uma referência, nós temos que ter aquilo para podermos buscar na nossa atitude diária. Mas não é fácil. Não é fácil a interpretação dessa situação. Porque nós estamos a alguns níveis de conhecimento. Conhecimento e execução. Os níveis que a gente entende é o nível de você ouvir. Então, quando você ouve determinada situação, você começa a conhecer. Mas temos um nível de estudar, de ler. Então, você já muda, você sai do ouvir para o nível de estar lendo. Dentro desse nível tem outro interessante, que nós vamos fazer o quê? Além de ler, você começa a aprender aquilo que você está lendo. Quando você aprende, você começa a o quê? Subir mais um nível, que é meditar. Meditar naquilo que você aprendeu, se é interessante ou não para a sua execução. Para a sua execução. Então, é nível de entendimento. É lógico que a partir do momento que você meditou, entendeu e aquilo serve, nós passamos num nível maior, que é o nível de execução. E é esse nível, talvez, que atravanca nós aqui, dentro desse entendimento cristão. Esse nível é que é mais difícil para nós, que é o nível de execução. Você tem o conhecimento, o aprendizado, até meditou naquilo que você leu, estudou, ouviu. Mas, no momento da execução, nós temos uma dificuldade. Mas eu vou tentar, assim, dentro do entendimento,
pegar 3, 4 pessoas que o Chico coloca nesse livro, aí ele faz um comentário próprio de 3, 4 pessoas que estiveram lá atrás, junto com Jesus, e demonstram quando houve o nascimento do Cristo para eles. Para a gente poder trazer a baila nossa aqui, né, no nosso dia a dia. Nós vamos pegar, por exemplo, lá o Chico cita que tinha Maria de Magdala. Fala que ela era uma mulher que tinha 7 demônios que a perturbavam. Então ela tinha uma perturbação externa. E quando ela vê Jesus, Jesus olha para ela e não fala nada. Está lá escrito, Jesus não fala nada. Só o olhar dele para ela alivia, elimina. Com certeza, ele não falou verbalmente, mas com certeza mentalmente ele deve ter falado com ela. E naquele momento ela se sente curada. Naquele momento ela se sente curada, que nós vamos ver lá na frente o decorrer das atividades e atitudes dela. Então, muitas vezes, só o olhar do Cristo para nós, quando ele nasce dentro de nós, a gente é curado de determinados comportamentos perturbadores. Mas nós vamos ver um outro elemento interessantíssimo, que é Pedro. Pedro é um cara que estava com Jesus. Ele foi o primeiro a ser convocado, chamado, solicitado ao trabalho da Boa Nova, né? Foi o primeiro. Jesus convidou e ele, não, nós vamos. Mas ele é um cara, eu acredito assim, que bem sanguíneo, bem temperamental. E o Pedro é interessante que Jesus andou sobre as águas. Depois de Jesus, Pedro também andou. Só que Pedro deu 2, 3 passos, mas ele andou. E eu já, doutor, lá onde a gente mora, lá no condomínio, tem uma piscina. Eu já tentei um monte de vezes. Não consigo, gente. Eu não consigo. Eu já tentei um monte de vezes. O primeiro passo a gente afunda. E o cara conseguiu 3, 4, vamos falar assim, 4 passos no sentido do Cristo. Então é interessante, então, olha a capacidade, o entendimento que esse cara tinha junto com Jesus. Mas num determinado momento, houve uma situação que era necessário ele ratificar o que ele tinha de entendimento. E ele teve uma negação. Não teve uma negação? A gente ouve, a gente lê e estuda lá que Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Então é colocado. Mas eu tenho certeza que Jesus nasce para Pedro. Naquele momento que pela 3ª vez no pátio de Caifás, Jesus passando com a cruz no ombro, Jesus está sendo levado para ser crucificado, e o galo canta, Pedro o nega, ou rejeita naquele momento uma situação, né? O nega, e aí cai dentro dele e fala, nossa, eu aprendi tudo que esse cara, eu até dei uns passinhos em cima d'água e agora estou negando tudo que eu vi esse cara fazer. Com certeza, naquele momento, houve uma revisão de comportamento do Pedro. Houve uma revisão, a gente voltou à página, voltou lá atrás para poder revisar. Mas com certeza bate o arrependimento. Quando a gente tem um comportamento e a gente entende que esse comportamento não foi muito útil, não foi agradável, a gente bate o arrependimento. Com certeza bateu o arrependimento. Mas nós vamos ver que Jesus não está escrito na Bíblia. Mas nós vamos ver dentro do estudo que nós vamos ver que Jesus olha para ele e mentalmente fala, Pedro, eu te entendo. Então Jesus naquele momento estava falando, não, Pedro, tenha calma que vai ser resolvido. Então muitas vezes quando ele nasce dentro de nós, algumas coisas que nós fizemos lá para trás que se arrepende, nós vamos conseguir eliminar. Mas haverá necessidade de recomposição de comportamento. Então, sempre o nascimento dele vai nos cobrar essa recomposição. Mas tem um outro interessante. Eu falo que, assim, na colocação desses que Jesus, vamos falar, nasceu dentro, eu acredito que Lázaro é um exemplo muito grande. Porque o que a gente vai estudar, Lázaro já tinha morrido, estava morto. Fisicamente ele estava morto. Já estava morto, né? E Jesus o conhecia, ele e as 2 irmãs, Marta e Maria. Jesus tinha até afinidade com eles. E é pedido que um dos funcionários de Maria vai lá chamar Jesus, falar, ó, é o seguinte, vai lá avisar que Lázaro morreu, avisa o mestre. Jesus estava numa cidade, a gente vai olhar lá Betânia com relação a Jope, onde é encontrado Jesus, dá em torno
em torno de 30, 40 quilômetros, numa distância assim, física, territorial, né? E ele chega lá, avisa, com certeza, Jesus fala, não, eu vou terminar aqui, nós vamos lá. Com certeza deve ter perdido de 2 a 4 dias. E naquela época, nós não abríamos a cova, enterrava, jogava um carro. Era colocado dentro de uma gruta. E simplesmente enfaixava o corpo, colocava dentro de uma gruta e colocava uma pedra, né? É o que a gente conhece dentro da história do povo judeu. Então, com certeza, ele já estava ali 4 dias, doutor. E já começou a entrar em estado de putrefação, né? O corpo já começou a entrar em decomposição devido aos gases, algumas situações que ficam internamente. Mas Jesus chegou lá e chamou Pedro e Tiago com ele, falou, ó, manda abrir, tira a pedra. Quando tirou a pedra, lá dentro era tudo escuridão. Jesus não entrou lá. Porque muitas vezes a gente tem que pegar, vamos falar, o comportamento, os fatos do momento para a gente interpretar. Jesus não entrou, ele chegou até a porta onde estava aquela caverna escura, ele falou assim, simplesmente está escrito lá, Lázaro, levante e saia. Levante e saia. Então ele chama para aquele, com certeza, naquele momento, talvez Jesus nasceu para Lázaro. Mas nós temos que interpretar que muitas vezes a gente está na escuridão, confinado, na dificuldade, na dor, a gente se sente até, vamos falar, terminado a nossa trajetória. Mas quando a gente sai fora e vai ao encontro dele, a nossa vida muda. Muda. Temos exemplos, N exemplos no dia a dia, no atendimento. Nós vamos ver um outro bem interessante que nós vamos colocar, essa posição de nascimento de Jesus, né? Vamos pegar Tomé. Tomé. Aquele cara que a gente ouve aí, tem até um sabão em pó que faz propaganda, o teste de São Tomé, né? Que tem que fazer para crer, tem que sentir para crer. E nós, uma boa parcela, dentro de nós temos, que às vezes a gente fica esperando acontecer para realmente crer, né? E com dúvida. E com dúvida. Tem isso também. Será que é verdade? Então, Tomé, eu falo que é um exemplo bem próximo de nós. Porque Tomé também esteve junto com Jesus ali, com o mestre. Ele tinha as tiradas dele de vez em quando. Mas nós vamos ver essa passagem de Tomé. Humberto de Campos narra também no livro A Boa Nova, né, essa posição. É lógico que Jesus aparece para os discípulos após a crucificação, alguns dias depois. E eles divulgam, e Tomé chega, Jesus já tinha ido, Cristo já tinha ido embora. Aí eles comentam para ele e falam, eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Aí bate na porta, eles abrem a porta, é o mestre chegando. Mas ele não fala nada para ninguém, ele só olha para Tomé e fala, Tomé, toca aqui, Tomé. Fala que Tomé vai lá e toca onde tinha sido colocados os cravos, né, os pregos para fixá-lo, né, e ele sente. O que é interessante, porque depois Jesus fala para Tomé, fala, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele coloca para Tomé uma outra posição, que ele faz, o que ele fez, o que ele mostrou para nós ali, que ele estava acima da morte. Estava acima da morte. E nós todos estamos nessa condição, acima. Basta nós entendermos. Muitas vezes a gente fica, né, na dúvida, e a dúvida nos cria essa situação de descrença. Então ele dá uma colocação que eu acho assim, naquele momento eu tenho certeza que Jesus nasceu no coração dele. Porque naquele momento em diante a gente vê a trajetória de Tomé, que vai lá para a região da África e acaba sendo crucificado também lá na África. Que é interessante que todos aqueles que travaram, vamos falar, entendimento, travaram contato com Jesus, eles podem exemplificar. Mas e nós? Será que nós estamos travando conhecimento com ele, travando contato? Porque muita gente fala, não, mas isso aí foi lá, o cara estava lá presente. Porque eu falo porque eu me questiono em algumas coisas. Para mim poder interpretar um negócio, eu me questiono. Mas para nós, esse cara já veio. Esse cara já veio lá no Livro dos Espíritos. Kardec vem praticamente 1850 anos depois ratificar, através dos Espíritos Amigos, esse é o cara. Quer dizer, esse é o cara.
E nós ainda temos dificuldade, porque nós vamos ver que Jesus, em nenhum momento, ele olhou para alguém criticando. Ele sempre olhou para aqueles que o cercavam, né? Ele sempre olhou com carinho. Em nenhum momento... Donizete, é pena que as pessoas não tenham investido muito alto no estudo para conhecer a proposta de Jesus. A começar por não conhecê-lo, né? Porque a gente ainda fica naquele Jesus crucificado, né? Naquele Jesus que sofreu. Mas se a gente for analisar, o João deixou muito claro, antes da existência do mundo, Jesus já existia na condição de consagrado por Deus. Quer dizer, e mediante orientação dos benfeitores, Jesus foi o construtor do planeta. Um espírito desse, de perfeito, convivendo com Deus, a gente fica pensando a grandeza dessa alma, né? É incomensurável, não dá para a gente entender. E a proposta dele foi única, fazer com que a gente se educasse para, no extremo da nossa educação, a gente pudesse amar. E nesta condição de amar, nós estaríamos ligados com Deus numa condição de perfeição, né? Agora, as pessoas ainda ficam naquele Jesus que viveu lá na Palestina, naquele Jesus que fez alguns milagres, naquele Jesus que hoje ainda é revivido no Natal, né? Mas a gente precisaria ver Jesus num ângulo maior, porque senão nós vamos ficar sempre nesses mitos, né? Nas nossas crenças infundadas, e vamos deixar de buscar o essencial, que é a vivência dessa proposta, né? Por exemplo, Francisco de Assis, porque às vezes a gente fala assim, mas viver o que Jesus propôs é muito difícil, é impossível. Sim, lógico. A gente sabe que na nossa condição ainda falta muito para a gente entender a proposta de Jesus. Mas, do momento que você entendeu que ele é o modelo e guia, conforme você colocou, nós temos que nos esmerar em estudando o Evangelho do Cristo, a proposta dele na essência, a gente ir mudando o mais rápido possível, porque não resta outra alternativa para nós. Porque, às vezes, tem aquele que acha que o enviado não chegou, o profeta não chegou, o outro tem como um modelo e guia uma outra criatura, mas a gente que já vem estudando, ainda mais se informando através das colocações de Kardec, trazida pelos benfeitores, nós sabemos que Jesus é o ponto de convergência. Nós temos que trilhar no seu caminho. Agora, o que é que fica, vamos dizer assim, bem marcante, bem convergente para a gente estar seguindo esse postulado de Jesus? Vamos lá, dentro do que a gente estuda na doutrina, eu consegui, assim, é lógico que cada um de nós, dentro do estudo, a gente vai achar os caminhos. Mas eu peguei 3 referências que, pelo menos, eu estou tentando colocá-la. 3 referências importantes, baseadas em fundamentos. Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles. Emmanuel, que, vamos falar, ele tem uma gama de ensinamento através do Chico que dá bastante fundamento. Mas vamos pegar lá os 3 que eu estou buscando, e eu acredito que são fundamentos que a doutrina vai nos alicerçar. O primeiro fundamento é aprendermos a olhar no semelhante com carinho, doutor. Aprendermos a olhar no outro com carinho. Aprendermos, utilizarmos a nossa visão para o semelhante, utilizando com carinho. Quando você olha no outro com carinho, sem reprova, muda. Você consegue abrir um espaço melhor, muda dentro de nós e automaticamente aquele que está recebendo a tua visão. E é gozado que lá em Mateus está escrito, o próprio Cristo fala isso. Olha como é que ele fala. Teus olhos são a luz do teu corpo.
Se os teus olhos forem bons, muita luz há dentro de ti. Mas se forem maus, quantas trevas. Então, se a gente começar a olhar no outro, começar a olhar no semelhante, olhar Com bondade? com bondade, com carinho, a gente começa a dar um passo, né, para essa situação. Mas tem outro interessante, que é você aprender a ouvir o semelhante. E é tão difícil, né, você ouvir o semelhante. É difícil, porque nós temos as nossas dificuldades do dia a dia, e muitas vezes alguém nos traz uma certa dificuldade, ou quer falar alguma coisa, você não tem tempo para poder estar ouvindo, discernindo, entendendo. Então nós temos dificuldade. E eu até comento que é nessa dificuldade que tem, e eu tenho um exemplo pessoal. Eu vou citar aqui, a gente coloca na nossa vida, eu acredito que todos nós colocamos que a pessoa que mais nos ama é a nossa mãe. Não tem outra referência. Nós temos esposa, temos filhos, netos, mas a gente sabe que a nossa mãe é diferente. O amor da nossa mãe. Sem dúvida. E essa questão do ouvir, eu vou exemplificar só para a gente entender o negócio. Eu me lembro quando era garoto, morava ali na Vila Ideal. Um dia eu cheguei em casa, perguntei para minha mãe, mãe, onde está meu chinelo? Eu tinha um chinelinho havaiana, minha mãe estava fazendo um almoço. Ela falou assim, ó filho, tá lá debaixo da cama no teu quarto. Eu corri, eu era meio acelerado, eu corri no quarto, entrei, olhei, abri a porta, não achei o chinelo. Voltei novamente na cozinha rapidinho. Falei, mãe, não achei o chinelo não tá lá. Ela olhou para mim, mexendo lá o almoço, o arroz, olhou e falou, ó menino, desse jeito, falou, ó menino, vai lá que o chinelo tá debaixo da cama. Quer dizer, ela já não falou, mas na segunda mesma pergunta igual, ela já me falou menina, ela já não chamou de filho mais. Corri lá, olhei, não achei. É o que eu falei, eu era acelerado, você olhava correndo, voltei correndo, falei, mãe, meu chinelo não está lá, onde a senhora colocou? Aí ela com paciência, ela tirou o avental, enxugou a mão, ela estava com a concha na mão, colocou do lado, passou o avental na testa para tirar o suor, que toda mulher faz, certo? Aquele avental acho que serve para isso, que eu vejo a minha avó, a minha tia toda, né? E pegou e falou assim para mim, ó moleque, eu vou lá ver se o chinelo está lá. Se o chinelo estiver lá, você vai apanhar com ele. Apanhei. Estava lá, eu entrava correndo e saía. Mas a diferença, eu fiz a mesma pergunta 3 vezes para uma pessoa que eu acredito que é a pessoa que mais me ama. Na primeira, ela me tratou como um filho, na segunda, menino, na terceira, um moleque, né? E não esperou a quarta. Então, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade, alguém vem falar com a gente, trazer uma dificuldade, às vezes até de comportamento, a gente já mentalmente fala, já vem fulano de novo. Então, como é difícil a gente ajustar. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente está ajustando o comportamento nessa visão. Mas eu acredito que tem mais um elemento importantíssimo dentro dessa trajetória que vai nos ajudar a Jesus estar nascendo dentro de nós. Eu falo que, através do verbo, a gente aprender a falar com respeito com o semelhante. Muitas vezes a pessoa te fala um não tão consciente, com tanto agrado, que você agradece. E às vezes ele te fala um sim com tantos desleixos que você preferia que ele tivesse falado não. Então, como nós utilizamos o nosso verbo, como nós falamos com o semelhante, é importantíssimo. É importantíssimo, porque é um trato, vai uma energia, vai uma condensação e isso, ela transforma na pessoa. Então, mas, eu volto a repetir, são 3 situações que nós temos que estar lapidando todo dia, porque na realidade eu vejo que o Cristo, ele tem que nascer em nós todo dia. Todo dia, doutor. Todo dia. Ô, Donizete, o nosso tempo está esgotado, mas eu queria dizer o seguinte, em relação à paciência, um dia o Chico disse assim, para saber se a pessoa tem paciência, porque segundo Jesus, a aquisição mais difícil que a gente tem é a paciência. A gente adquire as outras virtudes, mas a paciência é muito difícil. Perguntar para o Chico, como é que a gente faz para saber se a pessoa tem paciência?
Ele disse assim, quando a pessoa pergunta para você a mesma pergunta e durante 3 vezes você responde com a mesma naturalidade, quer dizer, sua mãe demonstrou que não teve paciência, né? Com certeza. Então a gente precisa ter paciência. E o Emmanuel, fizeram essa pergunta para ele, como é que a gente poderia exemplificar o amor no homem, querendo fazer uma analogia com o amor de Jesus? Aí Emmanuel disse assim, a gente ajudar a pessoa que nunca fez nada por merecer. Difícil. Porque fazer o bem para aquelas pessoas que nos fizeram tão bem é muito fácil, a gente até sente uma obrigação. Mas ajudar aquela pessoa que nunca fez nada por merecer, aliás, até fez algumas coisas para que não fosse ajudada, e a gente sublima, passa por cima de tudo isso e ajuda, realmente nós estamos demonstrando o verdadeiro amor que Jesus colocou para nós, né? Sem dúvida nenhuma que aquela pessoa gostaria de ser ajudada. E aí a gente vai enfatizar, encerrar o nosso programa dizendo que, se temos dúvida o que fazer, é só lembrar dessa colocação de Jesus. Fazei ao outro o que gostarias que outro vos fizesse. Nesse caminho nós estamos solidificando o nascimento de Jesus em nossos espíritos. Quer desejar para você um Feliz Natal, um bom 24 que está surgindo aí. Agradecer a sua presença, é muito oportuna. Um grande abraço a vocês que estão nos assistindo, que tenham um Natal em família com muita paz, muita harmonia. Um grande abraço a todos. Que assim seja.